Olá Esmeraldas, bem-vindo ao canal das Estrelas Preciosas e vamos começar com a tua leitura. Neste momento agradeço o teu carinho para que este canal possa crescer e qualquer comentário, gosto ou partilha, pois será uma pequena ajuda para mim, obviamente. Vamos começar com a tua energia para hoje e depois passamos aos acontecimentos da semana. Vamos lá. Tens o 9 de espadas invertido. Hoje podes sentir que finalmente consegues respirar um pouco após um período de angústia mental ou emocional. Talvez ainda estejas em processo, mas algo começa a aliviar-se, ou uma verdade torna-se mais clara, ou uma culpa dissolve-se, ou um medo deixa de ter o mesmo poder. Esta carta não diz que tudo está bem, mas sim que pode começar a ficar se deixares lutar sozinho contra a tua mente. Liberta-te um pouco da exigência, do autojulgamento e da ideia de que tens de carregar tudo sozinha. Há feridas que só se curam quando deixas de as esconder. Permite-te chorar, falar, escrever ou pedir apoio. E tu não és os teus pensamentos. Tu és quem tem o poder de os observar e escolher algo diferente. Ok? Depois tens a carta do futuro brilhante. Eu sinto que no passado tu viveste aqui uma forte tormenta. Sentiste angústia, preocupação, ansiedade, mas agora estás a construir o teu próprio futuro, onde sentes que poderás ser exitosa e onde poderás mudar a tua vida pelo lado positivo. Estás a construir algo que tem sentido a longo prazo, inclusive se ainda persistem dúvidas ou demoras. Porque esta carta é uma promessa de algo realmente satisfatório que se cruzará no teu caminho. Continuamos. Tens a carta da traição. Eu vou tirar mais duas. Conciliação e tentação. Muito bem. Obviamente, vens de um período conturbado. É muito provável que tenha havido aqui um corte com alguém ou até mesmo um corte na tua vida, que pode ter sido, por exemplo, teres ficado sem trabalho de uma forma repentina ou que te anularam um prémio ou reconhecimento que te era devido. E houve aqui algo que foi interrompido, algo que se cortou de forma brusca, algo que até parecia estar a correr bem, mas que de repente acabou. Ou começou a avançar e afinal não era tão estável como parecia. É possível que aquelas pessoas que deixaram de contar contigo em algum momento, ou alguém que saiu da tua vida, talvez um amigo, talvez um amor antigo, um amor do passado, possam agora estar a reconsiderarem voltarem à tua vida. Porque trata-se de algo que te magoou profundamente, algo que tu não estavas à espera. E eu sinto que no fundo do teu coração sabias que talvez a situação não fosse totalmente estável, mas não esperavas que a mudança fosse tão drástica ou que as coisas se dessem dessa forma. Talvez pudesse ter terminado de outra maneira ou ter-se resolvido de uma forma diferente, mas como tudo se deu, foi para ti algo muito doloroso. Depois tens a carta da conciliação, que também nos fala de segundas oportunidades, que significa regressar, voltar. Existe aqui uma vibração energética de que algo ou alguém volta à tua vida. Alguém que quer fazer as pazes contigo ou até mesmo pedir-te perdão. Se for uma pessoa do teu passado, pode ser que essa pessoa esteja a reconsiderar a ideia de voltar a conectar-se contigo. Se for um trabalho, pode até ser que estejam a pensar em voltar a chamar-te, coisa que provavelmente tu não estás nada à espera. Pode tratar-se de uma situação sentimental, mas também pode ser um antigo amigo ou alguém do trabalho que te traiu, talvez um chefe, talvez uma empresa deixou de contar contigo.
E agora essa pessoa ou essa entidade quer voltar a contactar-te. Isto não vai ser para toda a gente, obviamente, mas sinto essa frequência energética na tua leitura. Tu talvez esperasses sair vitorioso de um processo de seleção e afinal não aconteceu, e agora voltam a chamar-te. Ou seja, há algo do teu passado que te magoou muito quando se cortou. E talvez não fosse uma situação super estável, mas tu ias caminhando ou tinhas alguma esperança, ias-te aguentando ali e as coisas iam-se dando e de repente ficou tudo interrompido. Provavelmente pensaste que isto não voltaria a acontecer, que era um capítulo fechado. E agora estão a dizer-te que há algo que regressa. E como esta carta fala das segundas oportunidades, também fala de fazer as pazes ou de pedir desculpa. E é aqui que eu sinto que aparece um regresso iminente. Mas pode ser que esta segunda oportunidade já não te interesse. Pode ser que tu acabes por rejeitá-la ou que não te desperte entusiasmo, sobretudo porque te sentiste magoada, sentiste abandonada, talvez descartada, como se não tivesses valor naquele momento. E isso realmente doeu-te muito. Portanto, não sei se vais ser capaz de aceitar este regresso, mas sinto que essa pessoa, ou essas pessoas, ou essa empresa estão agora a recapacitar. Depois tens a carta da tentação. Claramente há alguém aqui que, movido pelo desejo e pela vontade que ainda sente por ti, está a pensar seriamente em voltar à tua vida. Está com dúvidas, mas está a sentir saudades. Vamos agora ver com as cartas de tarô. E tens um cavaleiro de ouros, um 4 de ouros, uma rainha de paus e uma rainha de espadas. Aquela pessoa que eu estava a mencionar, esta pessoa não é que queira voltar. Na realidade, esta pessoa nunca chegou a ir-se completamente. Tudo era muito mais estável do que essa pessoa quis admitir ou reconhecer no momento. Tu contribuíste com algo muito valioso para esta situação, porque ou trabalhaste muito para construir algo ali onde tu estavas, já seja no âmbito profissional ou pessoal, porque os ouros falam sempre de muito esforço, de muito tempo, de muita dedicação. E tu deste o melhor de ti, colocaste o coração, a paciência, a energia e na altura não o souberam ver. Mas agora essa pessoa ou essa entidade está a perceber que sempre estiveste presente, que aquilo foi real, tangível e valioso. Pode ter havido um corte repentino ou simplesmente um momento difícil na vida dessa pessoa, mas o certo é que nada do que tu fizeste foi em vão. Agora sim estão a valorizar o teu esforço. Depois temos o 4 de ouros. Acabo de me dar conta que o meu gato está a tapar a carta da tua energia. O 4 de ouros, que confirma que foi algo muito mais sólido do que parecia. Talvez não soubesse exatamente para onde caminhava toda esta situação, mas mesmo assim tu trabalhaste nela dia após dia. Como se todos os dias tivesses que fazer uma entrega de coração. Tudo o que fizeste, cada passo, cada gesto, cada momento investido, construiu uma base sólida que ainda permanece. Se foi no contexto profissional, agora estão a valorizar tudo aquilo que deste ou contribuíste na empresa. Talvez tu tenhas deixado ideias, documentos, orientações, manuais ou até formado outras pessoas e agora com o tempo isso começa-se a fazer-se notar. Porque os ouros são lentos e talvez na altura não te tenham reconhecido como merecias, mas agora percebem que o que entregaste foi uma verdadeira aposta a longo prazo. O teu esforço está finalmente a ser reconhecido. Se calhar já vem tarde demais, mas compreendem agora que tu sempre estiveste presente e comprometida e se antes não te consideravam uma boa profissional ou pensaram que tu estavas a falhar ou a ser fraca ou a não dar tudo de ti, agora estão a perceber
que isso não era verdade. Percebem que tu semeaste uma semente com dedicação que agora começa a crescer e estão finalmente a ver os frutos do teu esforço. A questão é que tu já não lá estás, não é? Pode até ser algo também ligado a um projeto pessoal, uma empresa tua, a alguém que puseste tudo de ti e que na altura não viste retorno. Então sentiste um bocado traída com a situação, talvez perdida, mas agora, ou muito em breve, vais começar a colher os frutos, porque na verdade essa situação sempre foi estável e sólida. E se estás aqui por questões amorosas, o cenário é o mesmo. Portanto, essa pessoa não te valorizou quem eras, talvez te tenha inclusive tratado com desdém, ou até te tenha traído. E é agora na distância que está a perceber o teu verdadeiro valor. Porque o 4 de ouros é uma carta de apego. Fala de alguém que não te quer soltar, que gostaria de te manter por perto, que não teria deixado que te afastasses se dependesse apenas dele ou dela. E esta é a mensagem que eu estou a receber. Agora que te veem desde fora, percebem o quanto eras importante. E aparece-te aqui a Rainha de Paus. E isto tem um significado muito poderoso na tua leitura, porque há algo em ti que mudou. Há algo na tua energia, na tua forma de estar e agir que está a ser visível para os outros. Pode ser um novo hobby, uma mudança física, uma atitude mais descontraída, uma confiança diferente ou o simples facto de não estares presente nem preocupada com mais ninguém. Porque a Rainha de Paus é uma figura de independência absoluta, de segurança em si mesma e de magnetismo natural. Não precisa de ninguém. E essa autossuficiência que tu agora projetas está a causar um impacto enorme. As pessoas que no passado não te valorizaram, agora não só reconhecem o que semeaste e o que deste, mas também veem o que és hoje. Uma pessoa valiosa, poderosa e que já não depende de ninguém para brilhar. Isto desperta uma necessidade nelas, mas não uma necessidade superficial. Ou egoísta, eu diria que é mais do estilo uma necessidade profunda e consciente, emocional, de que realmente não te queriam perder ou têm em mente não voltar a perder-te. Portanto, querem aproximar-se de ti, reconectar contigo, deter-te, abraçar-te a partir de um lugar novo. Um lugar onde tu já não pedes nada, nem lutas para que te vejam, porque eles veem-te a ti, claramente. E claro, não querem largar-te. Os ouros falam precisamente desse apego e desse valor que estão a reconhecer neste momento. E depois aparece aqui a Rainha de Espadas, que não é uma energia tão amável como a Rainha de Paus, mas é muito poderosa. E as pessoas que agora estão a tentar reconectar contigo, ou que querem saber o que é que andas a fazer, ou se há uma oportunidade de manter algum vínculo, não te estão a ver só como atraente, simpática e sociável. Há algo em ti que se empoderou de uma forma bastante intimidante, porque tens a Rainha de Espadas, que não é somente alguém encantador e independente. Tu fundiste 2 em 1, criando uma espécie de híbrido entre uma mulher empoderada, atraente, independente e alguém que tem as ideias claras e sabe o que quer. Portanto, eu vou-te dizer, há coisas que essas pessoas não viam em ti antes, ou essa pessoa em concreto, que agora vê, e tem a ver com o teu intelecto, com a tua inteligência. Eu acho que te tentaram enganar na altura, ok? Subestimaram-te, julgaram-te mal, como alguém menos capaz ou como alguém mais dependente, e pode ser que não pensassem que tu fosses capaz de levar certos projetos avante e agora estão a ver que sim. E vão percebendo com o tempo o quão valiosa tu eras.
comparando-te talvez com outras pessoas, dão-se conta de que sempre tiveste muito para aportar e que as tuas ideias foram sempre boas. Isto pode ser tanto no trabalho, como nos teus projetos, no teu negócio. Portanto, se és trabalhadora autónoma, se trabalhas para ti própria ou tens a tua própria empresa, pode ser que te tenham menosprezado e agora com o passar do tempo veem o que conseguiste e percebem que o teu valor e as tuas capacidades afinal foram avante. E se for no amor, pois esta pessoa sente que agora já não há forma de aproximar-se de ti sem passar primeiro por uma espécie de exame. Cheque. Tu estás a começar a pôr as pessoas à prova, a fazê-las duvidar da própria verdade delas, porque é como se tivessem percebido que nunca tiveram a verdade e que sempre foste tu quem a teve. Depois temos o enforcado invertido, o sol invertido, o baralho deve estar ao contrário, o cavaleiro de espadas invertido, mas não faz mal, a gente continua. E o julgamento, muito bem. Eu tenho a sensação de que falta um bocadinho de tempo para que tu possas ver tudo isto que eu te estou a dizer claramente. O meu gatinho. Pode ser algo que está a acontecer devagar, mas tu estás a começar a sair daquela sensação em que nada parecia mudar ou tinhas descartado a hipótese de que algo pudesse acontecer. Alguns até estiveram parados, sem emprego, basicamente desempregados, e estão a dizer que talvez ainda não te tenham contactado nem oferecido nada, mas que depois tu terás que decidir, com esta ajuda da Rainha de Espadas, se realmente queres voltar a esse lugar, se vais querer aceitar pessoas que na altura pensaram coisas de ti que não eram verdade, ou que não valorizaram tudo o que davam de ti, ou que não te viram como alguém tão valiosa como te estão a ver agora. Eu sinto muito poder na tua leitura e, além do mais, iniciamos com a carta do futuro brilhante. Ok? Que aqui há muito que tu vais ter que ver e dizer. Não depende tanto do que as outras pessoas queiram, porque vejo que aqui a última palavra vai ser tua. Quem vibra a partir do apego e da necessidade são essas pessoas ou essa pessoa. E tudo isto já está em processo, portanto já chegaram a conclusões. E tu também, entretanto, adquiriste novas perspectivas, obviamente. Acredito que aqui todos amadureceram as visões, tanto tu como essas pessoas ou essa pessoa do passado. E eu antevejo que tu recordas isto como uma desilusão. E agora que tudo começa a mover-se, começam a surgir novas possibilidades. Tu também estás noutro mundo, numa onda diferente. Já não estás disponível para essas pessoas e eles ou elas sabem disso. Podem duvidar porque, ao aparecer a Rainha de Paus e a Rainha de Espadas, pode ser que por vezes pensem que simplesmente evoluíste, que estás mais independente, mais centrada nas tuas coisas, que estás ocupada, que tens outra vida social, outros interesses, outros hobbies, outros trabalhos, mas noutras ocasiões pensam, não, eu creio que o que ela está a fazer é a pôr limites. Não sei até que ponto esta pessoa me vai aceitar quando eu regressar. A mistura da Rainha de Paus com a Rainha de Espadas e com o futuro brilhante cria essa imagem poderosa e um pouco misteriosa. É esse brilho que emanas neste momento e que essas pessoas não conseguem deixar de necessitar, justamente agora que já não estás tão acessível, porque não souberam valorizar. Essas pessoas sabem lá no fundo que não deveriam tentar regressar à tua vida. Ou não deviam incomodar-te, porque agora tu estás a brilhar. Estás mais radiante, mais luminosa. Tens as coisas mais claras. Estás a criar coisas para ti. E não deviam incomodar-te, mas
aí estão pendentes a tentar chamar a tua atenção. E porquê? Porque surge o sol invertido, porque sem ti não é a mesma coisa, porque lhes falta algo, porque não têm ideias, porque ficaram sem inspiração. E se for algo laboral, é como se tivessem perdido o foco que lhes davas, a tua clareza. Porque o sol é o teu centro. Mesmo estando invertido, para eles, as vidas deles já não fazem sentido da mesma maneira. Estão a tentar voltar para ver se conseguem recuperar algo daquilo que tu irradiavas. Mas ao mesmo tempo, estas pessoas também não têm claro como é que vão ser recebidas. Porque o cavaleiro de espadas invertido fala de indecisão. Às vezes podem pensar, aproxime, e depois pensam melhor e dizem, não, é melhor não. Portanto, às vezes acreditam que podes recebê-lo positivamente, esta pessoa em concreto, mas outras vezes não acredita. E no fim, no meio desta indecisão, não ocorre nada. Mas como tu já tens aqui o julgamento, tu já tens a aparição estelar. E esta mensagem não vai chegar esta semana, também tenho-te a dizer, mas está a aproximar-se. E por alguma razão tu também tens que escutar esta informação hoje para te ires preparando, porque isto é algo que vai demorar um bocadinho, eu diria até uns 2 meses pelo menos, mas dentro desse período de tempo vais ter alguma resposta ou alguma aparição de alguém que não esperas. Continuando, carta dos amantes, a lua e o 6 de copas. Os amantes, depois de um julgamento, significa que aqui vem algo impactante. Vem aqui uma decisão importante. Tu vais ter que decidir quando essas pessoas ou essa pessoa reaparecer. Porque agora vocês estão num processo de reconsideração, sem saber como é que vão ser recebidos os outros, conscientes de que talvez não se devam intrometer onde não são chamados, porque ninguém lhes pediu para voltar e tu não precisas de ser resgatada, aliás, nunca precisaste, mas agora menos do que nunca, porque já não queres. E em realidade, essa pessoa está consciente de que tu estás bem como estás, que não precisas de ninguém a pôr-te em algum lugar, que ninguém volta para te dar nada, porque tu já construíste a tua independência. E sinto que essa pessoa ou essas pessoas sabem disso e mesmo assim não conseguem evitar voltar, regressar, mesmo sem terem as coisas claras. Eu sinto que vai haver um momento de aparição onde vais receber uma mensagem, uma chamada, ou até podes encontrar diretamente com essa pessoa na rua, se viverem no mesmo local. Mas o mais provável é que seja uma mensagem ou uma chamada, porque o julgamento representa este regresso e é iminente. E nesta altura tu terás de escolher se queres deixar entrar novamente essa pessoa na tua vida ou não. Porque a carta dos amantes já anuncia neste momento uma decisão, não é? Portanto, o que é que eu te posso dizer de momento é que sejas tu a reconsiderar. Tu sabes de quem é que eu estou a falar, tu sabes de que situação se trata, com a certeza, porque é algo importante, é algo que te marcou muito, é algo que até estiveste à espera na sua devida altura, mas já não esperas nada mais. E é aí que essa pessoa ou essas pessoas vão voltar. Pode ser até que recebas alguém que peça perdão, que chega à conclusão, olha, desculpa, não te vai dizer com estas palavras, não te valorizei, mas que sinta isso lá no fundo. Portanto, de momento o que te posso adiantar é que tu vais ver essa oportunidade como se fosse um portal que se abre à tua frente e terás que decidir se o atravessas ou não, porque sinto que vais ter aqui a última palavra. Mas há algo que deves saber hoje e é que está prestes a acontecer. Também não vai demorar assim tanto tempo e também não vais estar à espera, porque tu já tinhas perdido a esperança. Mas essa pessoa ou essas pessoas estão a tentar voltar agora que tens luz.
agora que vibras, agora que estás bem sozinha, que até estás a crescer onde ninguém pensava que pudesses, como se fosses um girassol no deserto. Portanto, pensa bem nisso. Pensa quais são as intenções destas pessoas, obviamente. E porquê? Porque aqui tens a lua, diamantes. Recordo que estão a ver o canal das Estrelas Preciosas. Esmeraldas. Recordo-vos que estão a ver este canal das Estrelas Preciosas. E peço desculpa. Se eu mencionei diamantes é porque se calhar há qualquer relação disto com essa leitura, ok? Portanto, a Lua diz-te que essa pessoa não vem com as ideias claras, ok? Nem com toda a verdade, nem de forma tão transparente. Por isso, cuidado, porque podem estar movidos ou movidas pelo desejo de perder-te ou de perder algo tão valioso. Mas não sinto que as pessoas ou a pessoa que volta à tua vida tenha ainda bem estruturado o que é que quer. Portanto, tomem as devidas precauções. Tenta que essa pessoa ou essas pessoas te deem toda a clareza necessária, que mostrem as letras miudinhas das coisas. Não fiques só com aquele pedido de desculpa ou com essa breve aproximação. Pensa bem antes de decidir, ok? Tu vais ter um tempo para reservar-te e para decidir se queres isso para ti ou não. Não te precipites a dizer que sim a essa oportunidade ou a essa pessoa que regressa ou a esse trabalho, sem veres tudo muito bem e sem deixar passar um bocadinho o tempo. Podes atender o telefone, obviamente, podes responder o que quiseres, mas ainda não digas nem que sim, nem que não. Não te mostres tão receptiva. Mostra-te um pouco distante, um pouco pensativa, para que saibam que têm de ser muito mais transparentes contigo. E isso é o que te interessa, que sejam mais transparentes, não é? Porque se aceitas demasiado cedo, podes acabar tu com dúvidas e perguntas sem resposta. Porque eu também sinto aqui que tu tens o poder de ajudar a curar os outros. É verdade, eu creio que tu tens esse poder, por isso muita gente do teu passado acaba sempre por querer voltar a ti. Ou tu emanas uma energia muito irradiante e, portanto, sinto que as pessoas sentem necessidade de estar contigo. E também já vimos isso aqui com o Sol, de se calhar tu iluminas a vida deles, mesmo que esteja invertido. Iluminas a vida deles, dás-lhes vitalidade. Tu podes ser aquela espécie de vitamina para as pessoas. Talvez essa pessoa nunca tenha dito isto, mas pensa muito sobre esta questão. E se foi um trabalho, um colega ou um chefe, pode ter havido um momento em que pensaram que não valias tanto, mas que agora veem que davas muita vida à empresa, que eras uma pessoa que impulsionava a equipa, que tinhas algo muito valioso. Se sentes que já te curaste, talvez não seja o teu papel ajudar a curar toda a gente aqui, hein? Porque as pessoas também têm de aprender a tratar bem quem as rodeia, se quiserem realmente desfrutar do teu carinho, das tuas qualidades, da tua energia curadora. Portanto, elas também deveriam ganhar com isso. Mas sim, vão querer voltar, vão querer reconectar. Isto não é um final verdadeiro, porque sempre houve muito valor que tu colocaste a tua parte a 100%, só que teve de passar este tempo para que se notasse, para que se apercebessem de tudo isto. Mas pronto, isto não significa que estas pessoas possam regressar quando quiserem, não é? Quando quiserem e bem lhes apetecer. Por isso, cuidado, porque vejo que aqui alguns vão voltar a tentar aproximar-se de ti. Esmeraldas, espero que tudo aquilo que desejes cumpra para ti. Se sentes que outra pedra preciosa ressoa contigo, não hesites em ver essa mensagem também. Aliás, conforme eu mencionei, por qualquer razão, os diamantes, a leitura dos diamantes ou uma leitura dos diamantes está relacionada. Obrigada e até breve.